Beleza. Pessoal, vamos lá então para o nosso primeiro, né, encontro mesmo, produtivo aí do TCC. Eu já postei, né, como eu falei para vocês, postei vários materiais lá no portal, então está disponível para vocês, inclusive algumas aulas que a gente já teve, que são muito importantes, como aulas, né, mostrando para vocês como realizar citações, como realizar levantamento bibliográfico, a questão do plágio também, o risco que se corre, o que mais? E também como realizar as referências, né, produzir as referências. Isso a gente já viu o semestre passado, é do mesmo jeito, está gravado, a aula já está postada, é só vocês recorrerem lá, se e quando tiverem dúvidas, beleza? Tem a bibliografia lá também, postei para vocês, os vídeos estão lá, então está tudo bem explicadinho e essa aula de hoje também está lá. A gente vai ter poucos momentos como esse aqui, que vão ser aulas mesmo, né? Que eu vou ficar falando, mas esse é um momento importante, já que eu vou mostrar aqui para vocês, vamos ver se a gente acaba hoje ou na próxima semana, o modelo, né, o formato do TCC, do trabalho de conclusão de curso, que é um pouquinho diferente do formato que a gente viu lá, que a gente fez lá para o projeto. Não é muito diferente, mas tem algumas diferenças aí importantes, ok? Isso, além dessa aula, eu também postei lá no portal o modelo e alguns exemplos. Eu postei todos os trabalhos do semestre passado, que obviamente com alguns erros, ficaram bons. E principalmente em termos de formatação, a turma seguiu bem. Claro que tem um errinho ou outro, né? Mas, de forma geral, a turma seguiu bem o modelo que eu propus para eles, que é um modelo aí baseado nas regras da ABNT. Beleza? Então, vou falando aqui. Qualquer dúvida, vocês me mandem no chat ou falem comigo pelo áudio. Então, esse é o roteiro da aula, introdução, vou fazer uma breve introdução ao TCC, vou mostrar a estruturação do projeto de TCC, que é o mais importante, né? Numeração progressiva e demais formatações, vocês vão ver que mesma coisa do semestre passado, não muda nada, eu só copiei e colei a apresentação do semestre passado. O que vai mudar muito aqui, esse tópico 1 e 2, então vamos prestar mais atenção aí nesses dois tópicos. Ok? Então, introdução ao TCC, né? Primeiro, o que é um TCC? O que é um trabalho de conclusão de curso? O próprio nome já diz muito. Mas o TCC é um documento, ó, que apresenta o resultado de um estudo, né? De um estudo qualquer, sobre qualquer tema, sobre qualquer assunto dentro daquela graduação, né? Dentro daquele curso que vocês estejam fazendo. Esse documento, ele deve expressar conhecimento, né, do assunto escolhido, que deve ser obrigatoriamente emanado do curso realizado, ou seja, seu curso aqui, né, de agronomia, tem que ser algum assunto relacionado, né? Vamos colocar aqui um assunto relacionado com física, né? Até pode, né? Mas que esteja relacionado também com agronomia e com as suas áreas aí correlatas. Beleza? Então, é um documento que deve obrigatoriamente expressar conhecimento e conhecimento aprofundado sobre um assunto escolhido. Então, vocês têm um orientador, né? Esse TCC ele é feito sob a coordenação de um orientador, que todos vocês têm. Aqui, né, na agronomia, nos modelos e nos moldes da matriz legado, também tem a presença de um professor que vai ajudá-los, né, que vai organizar tudo isso, que no caso sou eu, não necessariamente sou orientador, mas muitas vezes, né, faço o papel do orientador, que é bastante amplo, né, nesses trabalhos, e o orientador será o responsável por informar as diretrizes a serem seguidas, então eu acabo que eu faço isso, né? Isso é minha parte, não fica muito para o orientador de vocês. E aí o orientador em si de vocês fica mais com a parte técnica, né? Ele fica mais incumbido com a parte técnica, libera ele para dessas partes mais burocráticas, de formatação, organização, sempre dão muito trabalho. Então, embora o orientador, né, seja o responsável por orientar em relação às diretrizes, formatação,
parte técnica, experimental, enfim. É exigida a autonomia dos estudantes na busca de resultados por parte deles, ok? Então, embora tenha a figura do orientador, o protagonista deve ser protagonista, autônomo, saber trabalhar em equipe, ter capacidade técnica, de escrita, tudo é o estudante. É o estudante. Então, 99% do trabalho, 95% do trabalho, vamos dizer, ele é dos estudantes. Responsabilidade dos estudantes. Nos trabalhos de conclusão de curso, não se exige originalidade. Então, a gente não exige que o trabalho de vocês seja um trabalho único na literatura, seja o primeiro trabalho a fazer tal experimento. Isso não é exigido, né? Nem no TCC, nem mesmo no mestrado. Então, o mestrado também não se exige que o trabalho seja original. Originalidade ela é exigido lá no doutorado e no pós-doutorado, mas na monografia, no TCC e no mestrado, não, ok? Mas, independente do assunto, independente do experimento que vocês escolham fazer, independente do tema, independente do estudo de vocês, esse assunto, esse estudo, ele deve ser investigado em profundidade, trazendo uma contribuição válida, aí, pelo menos no âmbito local, ok? Beleza? Então, embora não precise ser original, primeiro no mundo a fazer isso, não precisa, ele deve ser aprofundado. E é dessa forma que vocês vão ser cobrados, né, nas bancas de vocês pelos avaliadores. Profundidade, conhecimento, postura, né, protagonismo, autonomia, isso tudo vocês vão ser cobrados, não originalidade. Beleza, então o TCC é um trabalho escrito formal, né, que deve respeitar as normas estabelecidas pelas instituições, no caso aqui nosso, a BNT e algumas normas da própria instituição, bem como as normas ortográficas e gramaticais. Obviamente, a gente tem que escrever um texto, né, um documento bem escrito aí quanto às normas de português. E aí, é basicamente isso que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, né? As normas estabelecidas que são baseadas na ABNT e também em algumas normas da nossa instituição. A monografia é uma espécie de trabalho que relata um estudo minucioso sobre determinado assunto. Vocês irão fazer uma monografia, tá? Então, um trabalho de conclusão de curso, ele é considerado uma monografia. Então, se sintam dessa forma. O que vocês vão fazer e desenvolver nesse semestre, vocês vão produzir esse semestre é uma monografia. Trabalho de conclusão de curso é um tipo de monografia. Então, vocês podem, durante suas pesquisas, né, vocês podem se encontrar essa terminologia monografia, saibam que o TCC é, sim, uma monografia. Alguém levantou a mão, não sei se foi acidental, quer perguntar mesmo. Fui eu. Eu quero perguntar. Vai lá, Gabriel. Eu vi lá que você mandou para a gente fazer um relatório sobre a escolha do delineamento que a gente escolher para o trabalho. Você, por acaso, vai explicar a diferença de um e de outro, ou dedicar uma aula, de repente, para falar disso? Eu mandei? Uai. O início aí que eu mandei. Tinha uma mensagem no grupo lá que chegou, que você queria que fizesse um mini relatório falando qual que você escolheu, se for um estudo de caso, mandar o questionário, se for o delineamento entre o DIC e o DBC. Não fiz isso não. Não mandei. Então, não. Então tá tranquilo, porque alguém mandou uma mensagem lá, eu achei que tinha sido o senhor. Não, mas não. Falando não, fui eu não. Não mandei nada disso não. Não mandei nada disso não. Se alguém... Só voltando nessa questão, você vai dar alguma aula a respeito disso? Ou... Sobre o quê? Me refresca aí, porque eu estava tão... Delineamento, né? Quando você vai fazer um trabalho experimental, você escolhe o delineamento, se é o delineamento casualizado por blocos, né? Ou o DIC lá. Você vai dar alguma aula a respeito disso? Não, então, Gabriel, essa parte, né, de delineamento, ela fica a cargo do orientador.
Então, essa parte mais técnica, né, de orientá-los, assim, no âmbito da pesquisa, né, a parte técnica da pesquisa, qual o delineamento, como realizar a amostragem, número, né, amostragem em si, teste estatístico, rodar teste estatístico, enfim. Essa questão ela fica a cargo do orientador de vocês, né, que é Não, esse outro beleza. professor do curso da agronomia normalmente. Então, eu a parte mais, vamos dizer assim, de organização. Compreende? Tranquilo, tranquilo. Falou. Beleza. Mas, assim, eu tenho algum conhecimento sobre isso. Durante as apresentações, se estiverem me mostrando, eu recebendo os trabalhos, eu posso, né, em algum momento, opinar alguma coisa, mas sem invadir também o trabalho do orientador de vocês, tá? Então, essa parte técnica fica mais com eles. Claro que se tiver alguma coisa gritante, eu vou interferir, vou, né, mostrar para vocês, até mesmo para vocês se prepararem, porque muitas das minhas dúvidas, né, muitos dos erros que eu vou achar no trabalho de vocês são os erros que os avaliadores também vão achar. E aí, muitas vezes, não tem problema ter erros, né? Às vezes, o nosso trabalho ele tem alguns viés, alguns erros. O problema é quando a gente ignora eles, né? Se a gente conhece, assume esses erros, né? Assume que o nosso trabalho tem algumas limitações e sabe explicar, né? Discutir em cima dessas limitações, aí, aí não tem problema algum, né? O que é o grande lance, o que é muito legal das defesas. O problema é quando tem essas limitações, esses viés, e a gente não conhece e chega lá despreparado. Ok? Guilherme, Oi? Diego aqui. Sobre o orientador, Guilherme, o orientador do TCC tem que ser o mesmo do pré-projeto? Ou a gente pode Não, mudar, convidar não, outro? pode mudar. Aí isso Pode mudar? é a cargo de você com os orientadores, com os professores, né? Ou com o orientador que vocês escolheram, combinaram. Então, essa pode mudar, assim, da mesma forma, né? Que pode mudar o projeto, pode mudar o orientador também. Ah, não, bacana, Guilherme, obrigado. Nada. Beleza, então vamos lá. Passada essa introdução, vou mostrar para vocês a estruturação do TCC, tá? Como é que vocês vão fazer a formatação, quais tópicos, quais sessões, o que, né, de forma geral, assim, o que tem em cada sessão. Então, esse aqui é a estrutura geral do projeto de TCC. Ele tem uma parte externa, que é a capa, e a contracapa, né, vamos dizer assim, aquela folha de rosto. Ele tem a parte interna com os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais que eu vou mostrar quais são. E aí, estão aí a nossa estrutura. Então, parte externa, capa, lombada a gente não vai colocar. Parte interna, deixa eu até circular aqui. Então, vocês vão ver que é bem semelhante, né, ao projeto. A parte externa, capa, que a gente vai ter. Parte interna, elemento pré-textual. Pré-textual, folha de rosto, dedicatória e agradecimentos, resumo na nossa língua. Então, tudo que eu estou desenhando aí, colorindo, é o que no nosso vai ter. O que eu não estou colorindo, no nosso não vai ter. Listas e sumário. Então, todos esses aí, dois elementos pré-textuais, todos esses que eu estou colorindo, a gente vai fazer, tá? Ok, dos elementos textuais, a gente vai ter uma parte introdutória, a gente vai ter o desenvolvimento, que na verdade não chama desenvolvimento, né? Ele tem mais sessões aí nesse desenvolvimento, então é um nome mais genérico. Esse a gente vai fazer todos, e a conclusão também. E dos elementos pós-textuais, a gente vai fazer, obviamente, as referências,
e apêndice e anexo quando houver. Então, é opcional, realmente o apêndice e anexo é opcional. Então, nem sempre a gente precisa colocar. É interessante, muitas vezes a gente precisa, né? Eu vou mostrar para vocês o que é e a diferença entre apêndice e anexo, embora eu já tenha mostrado semestre passado, e aí eu tenho certeza que alguns trabalhos de vocês irão ter. Ok? Então tá aí. Vamos então pegar cada um desses aí e eu vou mostrar para vocês, inclusive com a imagem aqui, né? O que cada um deve conter, lembrando que esse modelo já está no portal e também juntamente com os exemplos dos alunos do semestre passado. Então, na capa, a gente vai ter o nome da instituição, então fiquem olhando aqui, né? Fiquem de olho aqui no exemplo. Eu peguei o exemplo de uma aluna do semestre passado, que é a Savana, o trabalho dela ficou muito bom, né? Tem alguns erros de formatação, mas de forma geral ficou show de bola o trabalho dela. Então tem o nome da instituição, UNA Bom Despacho, a autoria, né? A autoria dela, o nome da aluna ela fez individual, ela veio de outra instituição, mas vocês estarão em grupos, né? E aí coloca o nome de todos os alunos aqui. Título aqui, vejam que está tudo em caixa alta, né? Tudo em negrito também. Então, atenção a isso. Se houver, né, subtítulo, só colocar 2 pontinhos aqui e escreve o subtítulo em seguida. Ok? Número do volume, se houver, mas ninguém aqui vai fazer isso, nenhum trabalho aqui vai ter volume 1, volume 2, então não se preocupe com isso. Cidade, Bom Despacho, é a cidade da instituição, e o ano em que vocês entregaram, que vai ser esse ano, 2021. Não está aqui a capa sem muito segredo. Tudo em caixa alta, tudo em negrito. Beleza? Daqui a pouco, e respeitar também, né, esses espaçamentos aí. Daqui a pouco eu vou mostrar mais um pouquinho mais sobre o espaçamento, né, alinhamento, enfim. Mas aí vocês já conseguem ver e ter uma ideia. Tem um modelo também, né, que é só você inserir no seu trabalho dentro dele. Folha de rosto é obrigatório também. Então, ele deve conter a autoria aqui em cima, ó, Savana, nome de vocês. Novamente, o título, mais ou menos no mesmo nível do título, né, da capa. E aí, ó, tem essa partezinha aqui, ó. Tá vendo esse textinho aqui? Esse texto, ele não é em caixa alta, ele não é em negrito, e ele tá vendo que ele é orientado, ele começa aqui no centro da página, uma linha aqui, a gente traça essa linha no centro da página, e ele vai ser redigido do centro, né, em diante. E aí, o que vocês vão colocar? Vocês podem colocar exatamente o que está aqui, ó, substituindo pela informação de vocês. É o tipo do trabalho de conclusão de curso. O objetivo do trabalho está aqui, ó, requisito para aprovação na disciplina trabalho de conclusão de curso. Nome da instituição, está aqui, Centro Universitário UNA Bom Despacho. E área de concentração, instituição que foi apresentada e área de concentração não é necessário. Então, vocês vão colocar aqui, ó, trabalho, igual a Savana colocou, trabalho de conclusão de curso apresentado ao Centro Universitário UNA Bom Despacho, como requisito para aprovação na disciplina de trabalho de conclusão de curso. Orientador, tal. Coorientador, se houver, né, um coorientador, coloca aí também. Lembrando que aqui não é em caixa alta e não é em negrito. Finaliza com a cidade e o ano de entrega em caixa alta e negrito. Ok? Então, bem tranquilo, né? Bem tranquilo, não tem segredo. Dedicatória. Folha em que o autor presta homenagem ou dedica o trabalho a alguém. E a gente vai transcrever, né? A gente vai escrever dedicatória na parte inferior da página, como está aqui. Ó. Esse é um erro que a Savana cometeu. Na verdade, ela colocou aqui em cima, eu que puxei aqui para baixo. Eu consertei para ela aqui. Então, ela fica na parte de baixo aí da folha, na parte inferior da página. E essa é a parte que muita gente tem dificuldade, né, de diferenciar dedicatória de agradecimento. Então, dedicatória é uma coisa mais com coração, né, pessoal?
Você vai dedicar para aquelas pessoas que são importantes na sua vida, não necessariamente foram diretamente importantes para o trabalho de vocês. Te ajudaram, enfim, fizeram parte do experimento, te ajudaram na escrita, enfim. Então, é uma coisa mais que vem mais do coração, é mais subjetiva, né? Normalmente aí a gente agradece, quem tem religião, né? Agradece ao seu Deus, aos pais, né? Irmão, tia, avó, cachorro, gato, passarinho, enfim. É uma sessão mais livre, realmente. Então, a quem você dedica não necessariamente fez parte do seu trabalho ou diretamente ajudou com ele, ok? Aí, no agradecimento, olha só, agradecimento já vem aqui, ó. Vejam que na folha de dedicatória, não precisa colocar dedicatória, todo mundo já sabe que isso aí é dedicatória, né? Na folha de agradecimentos, precisa aqui da caixa alta de agradecimentos, aqui, centralizado, negrito. E aí, logo lá do início, vocês já começam a escrever aí os agradecimentos de vocês. E aí vocês podem fazer um agradecimento único ou dividir pelas pessoas, enfim, vocês se viram aí. Nessa parte, ó, nessa folha, o autor destaca o apoio de pessoas ou instituições recebido durante a elaboração do trabalho. Então, aqui, não é um lugar assim, a não ser que sua mãe, sua avó, sua tia, seu cachorro, sua vaca, sua namorada tenha ajudado diretamente no trabalho de vocês, né? Aí você coloca, fora isso, não coloca, tá? Aqui é um local para quem realmente ajudou durante a execução do trabalho, em qualquer ponto, né? E aí vocês podem colocar aqui. Então, uma coisa que sai um pouco fora da savana, e eu deixei aqui para vocês verem, ó, agradeceu ao Deus dela, né? Essa é uma parte que fica mais para dedicatória, né? Uma dedicatória. E da mesma forma que os pais, irmãos, isso aqui é uma parte mais objetiva. Você vai agradecer ao colega que te ajudou no experimento, você vai agradecer ao proprietário que forneceu o local, você vai agradecer o trabalhador lá que não sei o quê, você vai agradecer o professor assim, A, B, C. É uma coisa um pouquinho mais objetiva, né? Um pouquinho mais centrada no trabalho. Devem ser inseridos após a dedicatória. Então, é dedicatória e depois os agradecimentos. Ficou claro que a diferença de um e de outro? A pessoa, se eu errar aí, é um crime? Não, não é um crime, mas eu estou falando para vocês o jeito que é o mais correto, né? A pessoa, não quero colocar minha namorada, meu namorado no agradecimento. Beleza, mas não tem problema. Ninguém vai ser reprovado por isso, mas eu estou mostrando para vocês o jeito que é o mais correto. Beleza? Agradecer aqui às pessoas, instituições locais que atuaram diretamente no trabalho de vocês. Aí vem o resumo, né? O resumo aqui vai ser só na nossa língua portuguesa, tá? Não vou cobrar de vocês aí resumo em inglês, eu acho que não tem necessidade. Então, o resumo, ele apresenta de forma bem resumida, né? Concisa, os pontos relevantes do trabalho. Então, vocês vão notar que o nosso trabalho ele vai ser dividido em introdução, objetivos, material e métodos, resultado, discussão, conclusão. O resumo, ele deve ter todas essas partes, ele deve ter contribuições de todas essas seções do trabalho. Então, em um resumo, tem uma pequena parte que é a introdução, tem uma pequena parte que você fala o objetivo, tem uma pequena parte que você fala os pontos principais da metodologia, tem uma parte que você conta os resultados e faz uma pequena discussão, e tem uma parte da conclusão também, só que é bem conciso, né? Ao longo do texto a gente vai detalhar tudo isso. No resumo a gente vai pegar assim, vamos fazer um textinho ali, né? Fazer um apanhado geral ali, mas de forma realmente bem concisa e bem resumida. Ele é um parágrafo único, olha só. Então, é só um parágrafo. Não tem divisão de parágrafo aqui, né? É só um parágrafo único, com 150 a 500 palavras aí, sem contar os espaços. Abaixo do resumo vem aqui as palavras-chave. Né? Vem aqui as palavras-chave. Notem, né, onde tem negrito, onde não tem. E essas palavras-chave aí são palavras-chave que, obviamente, estão relacionadas com o trabalho. E aí uma dica, que é muito importante.
não coloquem palavras que já estão no título do trabalho de vocês. Então, acho que aqui a Savana, eu acho que ela errou. Ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, não errou não, ela fez correto. Então, se você notar aqui, ela fez isso correto também. Não tem nenhuma palavra-chave aqui que esteja presente no título dela. Isso é muito importante e isso é corretíssimo. A gente evita colocar palavras que estejam presentes no nosso título nas palavras-chave. Beleza, e aí vem as listas. Aí vem as... Guilherme, Oi. mas tipo assim, como que a gente faz essa seleção das palavras para não ficar repetitivo, assim? As que são mais importantes, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos ver, eu pegar o exemplo da Savana. Olha o trabalho dela. Influência de parasitoides em Spodoptera, em lavouras de milho, com e sem aplicação de inseticida. Então, ela poderia, ó, aqui tem várias, aqui já mostra o que era o trabalho dela, né? Ela estudou a influência desses parasitoides na lavoura de milho, né? Com ou sem aplicação ali dos inseticidas. Vamos pegar lá nas palavras-chave dela. Ó, lagarta do cartucho, né? Praga. Controle biológico tem a ver com o trabalho dela? Tem tudo a ver com o trabalho dela, né? Hospedeiro, que é o milho. Controle químico, tem tudo a ver com o trabalho, ela fala de inseticida também. Então, você vai pegar algumas palavras, porque qual que é o objetivo das palavras-chave? É fazer com que o seu trabalho seja encontrado na internet. Então, você tem que pensar assim, pô, o que uma pessoa deve estar buscando? Como é que uma pessoa consegue encontrar o meu trabalho na internet? Se ela estiver buscando um tema parecido com o seu. Obviamente, se essa pessoa jogar lá algumas palavras que estejam presentes no seu título, é provável que ele vá achar. Por isso que a gente não coloca nas palavras-chave o que já está presente no título, para a gente ganhar uma maior possibilidade do nosso trabalho ser encontrado. Então, a gente vai colocar outras palavras, né, relacionadas ao trabalho que não estejam no título. Isso vai depender de cada trabalho. Qual que é o título do seu trabalho? O nosso é inoculação e co-inoculação de sementes. Oi, Pedro? Inoculação e co-inoculação de sementes de soja com as bactérias. Beleza. Esse trabalho seu está relacionado com o quê? Está relacionado com grande cultura? Sim. Pode ser Grande cultura, nodulação das raízes, né? Pronto. Produção, o que mais? Fixação biológica do nitrogênio. Pronto, aí estão as suas palavras-chave, né? Então, estão diretamente relacionadas, mas não estão presentes no seu título. Né? Perfeito, é isso aí. Ok? Beleza, aí passa para as listas, né? E as listas seguem da mesma forma que a gente fez lá no projeto. Então, teremos aí uma lista de figuras, uma lista de ilustrações, onde a gente vai colocar nessa lista foto, desenho, gráfico. Então, a gente vai chamar tudo isso, foto, desenho, imagem, gráfico, de ilustrações. Vou até colocar aqui, vou até mudar aqui para a gente não precisar ficar fazendo lista, uma lista para desenho, uma lista para foto, uma lista para gráfico, né? Para simplificar a nossa vida aí. A gente vai chamar essa lista de ilustrações. Lista de ilustrações. E aí entra tudo nisso. Foto, igual a Savana colocou aí, ó, foto do inseto tal, foto do inseto tal, gráfico, tudo isso é ilustração, né? Se tivesse um desenho, ilustração. Se tivesse um fluxograma que ela fez, é uma ilustração também. Então, colocaria aqui, figura 8, fluxograma de metodologia e tal, beleza, é ilustração. A gente coloca tudo junto assim, ó. Fiquem atentos aqui no modelo dela, a disposição, né? Cada figura, a gente não deve só colocar a figura e a página,
A gente deve colocar figura 1, na ordem com que elas aparecem no nosso trabalho, o título e a página, beleza? E lista de ilustrações aqui em cima, em caixa alta, negrito, centralizado. Então, muita atenção aí nesses detalhezinhos. Lista de tabelas, a gente pode fazer. Lista de quadros, a gente pode fazer também. O que eu falei para você semestre passado, para facilitar, e vamos manter agora. Ou vocês fazem todos como quadros ou todos como tabelas. Eu sugiro para vocês a fazer todos como tabelas. Aí vocês só vão precisar, colocar a lista de tabelas. Colocar a lista das tabelas aí. Beleza? Qual que é a diferença entre tabela e quadro? De forma bem simples. Qual que é a diferença entre tabela e quadro? O quadro ele é todo fechado, ele é realmente um quadro. Ele fecha na lateral. As tabelas elas são vazadas na lateral. É isso. Então, com um clique, né, no Excel, aí, no Word, vocês convertem quadro para tabela e tabela para quadro. Basta selecionar lá o design diferente. Tá? Então, façam tudo como tabela. E aí, façam uma lista de tabelas única, como a Savana fez aqui. Tabela 1, teste T, blá, 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 blá. Tabela 5, frequência do parasitóide, tal, tal, tal. Tabela 10, relação entre parasitismo e estágio fenológico, e por aí vai. Okay? Se vocês colocarem, às vezes, tabela, às vezes, quadro, vocês vão ter que fazer 2 listas, e isso é chato pra caramba. E não faz muito sentido. Beleza? Lembrem também que aqui tem uma numeração, o título, e essa numeração é na ordem que elas aparecem no texto. Sumário. Tá aí o sumário. Então, o sumário é a numeração das principais divisões, né, seções, e outras partes aí do trabalho de vocês, na ordem que aparecem no texto também. Aí vocês podem fazer de forma manual ou de forma automática. Eu falei para vocês que tem como fazer, alguns de vocês inclusive fizeram, né, o projeto, o sumário do projeto na forma automática. Vai de acordo com cada um. Agora anotem, aquela questão da numeração, né, que a gente já discutiu o semestre passado. E olha só, o da Savana ficou muito bom. Ela dividiu, aqui tem a numeração primária, né, que é o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem as numerações secundárias, que é o 2.1, 2.2, 3.1, 3.2. E ela colocou até a numeração terciária, que é o 3.2.1, 3.2.2 e assim por diante. Okay? Então, observem como há diferença na formatação entre essas numerações. As principais divisões, as principais seções são qual? Introdução, objetivo, revisão de literatura, material e métodos, resultado de discussão, conclusão. Todas estão em caixa alta, né? Com o número primário, 1, 2, e todos estão em caixa alta, negrito. Aqui o sumário é todo em negrito. Às vezes ele vai estar em caixa alta, às vezes não. A numeração primária, ela vem em caixa alta. A numeração secundária, por exemplo, objetivo geral, 2.1, específicos, 2.2, ela já vem em caixa baixa. A primeira letra, maiúsculo, as demais letras minúsculas aí. Ok? Esse sumário aqui me parece um sumário feito manualmente, tá? Fica bom também, o dela ficou muito bom, ficou bem detalhadinho. E outra coisa, observem, que tanto na revisão de literatura, a gente pega aqui, tanto na revisão de literatura, quanto na metodologia, quanto no resultado de discussão, ela subdividiu. E vocês devem fazer da mesma forma, tá? Essas sessões, elas são sessões muito grandes, então a gente não pode colocar simplesmente revisão de literatura e soltar o texto ali, né, a Deus dará. Não, da mesma forma, material e métodos. É uma sessão que ela deve ser subdividida
em sessões secundárias, 4.1, 4.2, ou até mesmo terciárias. Da mesma forma, também, resultado de discussão deve ser subdividido em sessões menores, 5.1, 5.2, 5.3, da forma como ela fez aí mesmo. Conclusão não tem subdivisão e muito menos referência, tá? Objetivo, revisão, material e métodos, resultado de discussão tem essas subdivisões. Então, vocês devem fazer também. Bom, então, introdução. A introdução deve conter, em uma mesma sessão, o tema. Então, a introdução, embora eu esteja dividindo aqui em algumas sessões, não é nem sessão, são assuntos, né? Então, aqui vai ter assuntos, embora a introdução seja um texto único, tá? A introdução, ela não tem subseções, subdivisões, ela é um texto único. Mas, nesse texto único, vocês devem introduzir o assunto de vocês. Então, vocês devem introduzir o tema de vocês, né? Definir de forma clara e precisa qual área, qual assunto que vocês abordaram, né, no seu trabalho. Vocês devem estabelecer bem o problema que vocês estão tentando, né, solucionar. Todo trabalho, principalmente experimental, a gente tem um problema, né? Qual que é o problema? O que a gente quer solucionar? Qual o conhecimento, né, falho na literatura que a gente quer preencher? Qual dúvida que a gente quer responder? Então, na introdução é o local onde vocês também, além de determinar bem qual a área, qual o assunto abordado, determinar bem qual é o problema que vocês visaram, que vocês tiveram como objetivo solucionar durante o trabalho de vocês. Ok? E, além disso, a justificativa, né? Não é que a gente precisa colocar lá a justificativa do trabalho. Não, tem que ser de uma forma mais nas entrelinhas, né? Você vai justificar a importância do seu trabalho. Por que seu trabalho é relevante? Né? Meu trabalho... Aí você vai descrever lá, sem ser pessoal, né? O meu trabalho, o nosso trabalho, não. Você vai descrever lá. O presente do trabalho visa explorar tal, porque o conhecimento disso é super importante, porque leva a um aumento de produção assim assado, ou seja, você vai vender o seu peixe aqui, né, na introdução também. Você vai mostrar por que o seu trabalho tem a relevância que ele tem. E por que ele tem a relevância que ele tem? Porque você está respondendo a um problema que já foi determinado anteriormente. Então, a introdução, normalmente, ela tem 1 página, 2 páginas, é realmente uma introdução. Não é um momento que a gente vai ficar escrevendo. Eu devo mostrar para o leitor, para o avaliador, né, qual o assunto, qual a área, qual o assunto, qual que é o problema, né, qual falha que existe, qual a ausência de conhecimento que nós temos, e justificar o seu trabalho, né? Mostrar por que seu trabalho é importante, por que é importante resolver o problema que você apresentou, por que seu trabalho aí tem informações relevantes para a área e para o assunto que vocês abordaram durante o TCC. Ok? A gente pode repetir, Guilherme, o que a gente fez no projeto? Pode. Se ficar bom, você pode repetir, pode melhorar, pode alterar, né? O projeto serve para isso realmente, tá? Pode repetir, sim. Mas é sempre bom dar uma olhada, né? Porque à medida que a gente vai estudando, e vendo, e fazendo, e pensando, sempre vai mudando, né? Isso é bem comum. Então, sim, dá uma lida de novo e ver assim, esse aqui pode ser melhorado, esse aqui tem mais uma informação que eu não coloquei, ou mesmo, não, essa informação não ficou boa, eu vou tirar, então dá uma atualizada. Existe um número mínimo de páginas de revisão? Vou falar, não existe um número mínimo nem um máximo, né? Mas existe o bom senso, e existe o avaliador também. Os avaliadores também, cada avaliador ele tem o seu senso, né, de tamanho, de profundidade. Então, é uma questão muito mais de profundidade do que de número de páginas. Eu já li revisões
de 10 páginas que são muito mais profundas, muito melhores do que revisões de 20 páginas que repete, coloca coisa que não tem nada a ver com o assunto. Então, não é uma questão, a gente não pode simplificar isso a número de páginas, sabe? Se tem 10 páginas é ruim, tem 20 páginas é bom. Não. Vai muito mais além e cada avaliador vai ter sua percepção. Eu tenho a minha, eles terão a deles também. Beleza, esse aqui só para mostrar, né, a introdução que a Savana fez. A introdução dela ficou relativamente grande, tá? Então, vejam aí, a seção é seção 1, né? Introdução em caixa alta, negrito, e aí ela começa o texto. Vejam que ela separa os parágrafos, né, por um pequeno espaçamento aqui, que deve ser de ponto 6, ou de 6 pt, ou 12 pt, não sei. E aí, olha só para vocês verem, olha como é que ela introduz certinho o tema, né? Ela está falando sobre o milho, então ela faz um breve parágrafo sobre o milho. Introduziu a área. Quando ela fala do milho aqui, ela está me mostrando, meu trabalho é dessa área, meu trabalho é sobre milho. E aí, no segundo parágrafo, ela já fala da lagarta, da Spodoptera, né? E aí ela me mostra também, de forma muito simples, muito rápida, né? Muito curta, sem dar muito detalhe, mas ela já falou aí nos 2 primeiros parágrafos que ela vai falar de milho, o trabalho dela aborda essa grande cultura, milho, e vai abordar, né, essa lagarta, né, a Spodoptera. Ok? Mostra a importância dessa lagarta. Olha só, a lagarta do cartucho amplia sua importância quanto ao manejo de praga. Então, ele mostra a importância, ela está justificando o trabalho dela. Olha só, essa lagarta é extremamente importante para a cultura do milho. Por isso que eu estou falando dela aqui. E aí ela já vem aqui e fala dos métodos de controle empregados. O trabalho dela é sobre isso. Em poucos parágrafos aqui, ela me mostrou, ela me deu um panorama geral do que vai ser o trabalho dela. Ela vai falar sobre o milho, dessa grande área, né, dessa grande cultura. Ela vai abordar mais especificamente essa lagarta, que é um problema importante dessa cultura, já justificou o trabalho dela, ok? E ela vai falar mais especificamente do que ela vai abordar, né, sobre essa lagarta e o milho. Ela vai abordar alguma coisa sobre o controle. E aí, mais para frente, ela detalha mais um pouco, né? A introdução dela ficou muito boa, cumpriu o seu papel, embora, na minha opinião, tenha ficado um pouquinho grande. Eu diminuiria aí até em alguns casos, mas normalmente isso, de 1 a 2 páginas aí em introdução. Então, é importante que vocês leiam o trabalho dos colegas que eu disponibilizei no portal, porque tem muita coisa que é difícil eu mostrar para vocês, assim, falar, né? Como é que isso é feito. Tem coisa que a gente aprende lendo, vendo o trabalho do outro, vendo o trabalho X, Y, Z, e a gente vai criando, a gente vai entendendo como é que é isso. Ok? Pode falar, tudo. Ô, Guilherme, às vezes até você falou e às vezes eu mosquei, não prestei atenção na hora. Mas em relação, por exemplo, ali ela, na introdução, ela introduziu, falou do milho, da lagarta, mas esse assunto também vai entrar, acaba que na revisão de literatura, né? Vai. Pode acontecer de repetir, ser um problema ou não tem problema? Não. Vai repetir, né? Então, é comum que haja na revisão uma repetição, né, do que se escreveu aqui. Não pode ter Ctrl+C, Ctrl+V de tudo, né? Porque na revisão você vai destrinchar todos esses assuntos, esses temas, enfim, que você só introduziu aqui, então é normal. Então é normal. É como se a introdução fosse a hora de você pegar o mais importante da revisão e especificar, né? E lá falar mais a fundo na revisão. Aí você vai falar mais a fundo na revisão, exatamente. Outra coisa que ela colocou aqui, que não é necessário, é citação, tá? Na introdução, não é necessário realizar citações. Mas aí você tem que fazer da sua cabeça, né? Então, não é necessário. Ela citou tudo bonitinho aqui, fez as citações, tudo bem, não tem problema, ótimo, mas não é necessário. A introdução é um momento que você pode, sim, fazer esse texto sem a necessidade da citação, porque você vai citar mais à frente
quando você for detalhar mais, né, todo esse conteúdo e além desse conteúdo aqui lá na revisão. Aí sim você vai realizar as citações. Aí vem a etapa dos objetivos. Os objetivos. Temos o objetivo geral e os objetivos específicos. O objetivo geral, como a Savana colocou aqui, ó, é uma frase única. É algo bem direto, é algo realmente muito objetivo, muito conciso, e passa um panorama geral amplo do que seu trabalho, do que você pretendeu no seu trabalho. Então, o objetivo geral indica de forma abrangente e ampla, né, o que se pretendeu com o seu trabalho. Beleza? Que se pretendeu no trabalho, né? Deixa eu mudar aqui. Então, olha só o exemplo dela. Objetivo geral. Identificação. Aí você pode até melhorar aqui, ó. O objetivo desse trabalho foi realizar a identificação dos principais parasitoides, blá, 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 em lavouras de milho e avaliar a influência da aplicação de inseticidas químicos para o controle da lagarta sobre os parasitoides. Beleza. Você está vendo que está um objetivo amplo, geral, bem amplozão? E nos objetivos específicos, você vai definir, né, os aspectos particulares do objetivo geral. Ele vai indicar de forma mais precisa, os objetivos de cada etapa que você teve que fazer. Ó. Então, aqui, olha só, objetivos específicos. Quais objetivos específicos que ela teve? Selecionar áreas com cultivo de milho para a coleta de lagarta. Isso foi um objetivo específico de uma etapa importante que ela teve que fazer. Veja que está tudo em tópicos, tá? Certíssimo, é em tópicos mesmo. Segundo objetivo específico, coletar a amostra das lagartas nas áreas selecionadas. Terceiro objetivo específico, avaliar as lagartas em laboratório para identificar os parasitoides presentes. Show. Quarto objetivo específico, analisar, né, fazer a análise estatística para observar se houve diferença daquilo e daquilo. Aí as comparações que ela fez. Então, viram que o objetivo geral, amplo, né? O objetivo desse trabalho foi identificar as lagartas e ver qual é que é. Objetivo específico de cada etapa. Selecionar a área, realizar o delineamento experimental, coletar as amostras de lagarta, avaliar as lagartas para ver os parasitoides, realizar a análise estatística, não sei o quê, e assim por diante. Ok? Então, é mais pá. A gente vai destrinchando aí esse objetivo geral. O Túlio, você levantou a mão de novo ou deixou levantada? Não, foi que eu não levantei de novo, não. Não sabe, nem sabia que dava para tirar, achei que saía. Não, eu tiro aqui para você, dá para eu tirar. Beleza? Então, vamos lá. Aí a gente entra na revisão de literatura. E aí, como eu falei para vocês no semestre passado, é a mesma coisa. Então, nessa sessão, você vai expor todo o levantamento da literatura sobre o objeto de estudo, né? Ou sobre os seus objetos de estudo. E aí vai que indica o estágio de desenvolvimento do assunto, ou seja, sua base teórica para tudo aquilo. Então, é um levantamento aprofundado, né? Você quer fazer, você vai pegar tudo que você aborda ali, por exemplo, a Savana, ela falou sobre milho, falou sobre a lagarta, sobre parasitoides, sobre controle biológico, sobre controle químico. Ela pegou cada assunto desse, fez um levantamento de literatura, né, sobre cada assunto desse e destrinchou lá na revisão dela. Eu vou mostrar aqui os pedaços da revisão dela. E é assim que vocês vão fazer também para cada uma das áreas, para cada um trabalho de vocês. Então, é importante a consulta dos trabalhos mais recentes, confiáveis e relevantes, né, que tratam do tema ou assunto abordado. O que seria mais recente? Olha, sim, as coisas estão muito rápidas, mas pelo menos de 5 anos para cá. Precisam ter, só posso citar trabalhos recentes? Não necessariamente. Então, eu não preciso citar um trabalho de 2021 para falar que a Terra é redonda, né? Para falar que o céu é azul. Não preciso. Trabalho lá de
não sei quantos antes de Cristo, eu já tinha isso, não mudou nada, eu posso citar lá antes de Cristo. Agora, estou citando, a minha referência é sobre um controle químico. Vou citar um trabalho de 1970, sendo que provavelmente já tem outras formas de controle químico hoje, controle biológico hoje. É óbvio que eu vou citar um trabalho mais recente. Vou dar um panorama ali sobre a cultura do tomate. Vou pegar um trabalho de 2005. No Brasil, em 2005, foi produzido não sei quantas toneladas de tomate. Não interessa. Tem 16 anos isso, é óbvio que mudou tudo, né? Então, vou mudar também. Então, tem que ser um trabalho recente. Então, conceitos antigos que não mudaram, né, que são clássicos, beleza, pega trabalho antigo. Agora, conceitos, conhecimentos, tecnologia, que são, etc., né, que são recentes, é óbvio que eu vou pegar trabalhos recentes. Independente da data, sempre trabalhos confiáveis. Então, trabalhos retirados de artigo, conteúdo tirado de tese, dissertação, livros, né, também é muito bom. Revistas especializadas, né, não revista, né, essas revistas aí não é página de internet, AgroPoint, AgroLink, não quero nada disso. Isso aí não é fonte. Isso aí é fonte para o seu Zé lá, que não é graduando, entendeu? Isso não é fonte para o aluno de 10º período aí da graduação, que já está com o pé na rua, né? É uma revista especializada, revista do Conselho, revista de órgãos, né, nacionalmente reconhecidos, associações, não revista comercial lá, que a cada parágrafo eu tento te vender um produto, né, totalmente enviesado, isso não é confiável. Beleza? Então, muito cuidado quanto a isso. Muito importante que você se atenha aí aos trabalhos confiáveis, relevantes e recentes. As citações dos trabalhos devem seguir as normas da ABNT, então lá no portal eu postei para vocês a aula e o vídeo da aula para vocês assistirem, onde eu mostro as principais formas de citação, qual que a gente deve usar, qual que a gente não deve. E com muito cuidado, nunca é tarde para lembrá-los. Plágio é 0, vocês nem vão para a banca, tá? Então, se você copiar, já mostrei aqui para você semestre passado, né? Felizmente, a gente não teve nenhum problema no semestre passado com o TCC 0, né? Todos os TCC estavam bonitinhos, autorais. Se você copiou uma frase de um trabalho de 1970 lá do Acre, eu vou achá-lo, né? Não eu, né? O programa que eu uso vai achá-lo. E aí é 0. Não interessa se é uma frase, um parágrafo, uma seção, trabalho inteiro é 0. Vocês nem vão para a banca, tá? Vocês nem vão para a banca. Então, não tentem a sorte, não dá sopa por azar, ok? Façam. Se tiver plágio, você pode copiar a frase lá e colar no Google, que o primeiro link vai ser do trabalho que lá achou. Às vezes, nem sempre é tão simples assim, né? Mas, como tem esses programas aí estão bem avançados nessa questão, não tem chance, não tem chance de passar 0. Mas vai dar certo. Tenho certeza que ninguém vai cair nessa aí. Olha só a revisão. Essa aqui é a revisão, né, da Savana. E vejam aí a formatação, né? Então, numeração primária, né? Principal seção, revisão de literatura, tudo em caixa alta, negrito. Seção secundária, numeração secundária, 3.1, aí já ainda em negrito, né? Mas só com as iniciais em caixa alta. E aí o texto, ó, todo referenciado, todo citado, né? Bem dividido em parágrafos, espaçamento entre parágrafos, todo dividido em seções, ó. Então, ela dividiu primeira seção da revisão de literatura, importância da cultura do milho. Ela vai falar do milho, ela tem que ter as seções sobre o milho.
3.2, pragas da lavoura do milho. Aí ela começou a dividir. Principais pragas da lavoura, Spodoptera frugipena, só faltou o itálico aqui. E aí vai. Ó. Então ela fez aí, acho que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 páginas e um pouquinho. Ficou uma revisão muito legal, muito aprofundada. E pegando todos os pontos que ela podia pegar. Colocou imagem. Então, posso colocar imagem na minha revisão de literatura? Deve. Posso colocar gráfico na minha revisão de literatura? Figura? Deve. Posso colocar tabela na minha? Deve. Né? Só referenciar, basta referenciar. Então, o trabalho dela aí ficou bom. Sugiro aí que vocês deem uma olhada também lá. Ok? E aí, o que vocês terão que abordar vai de acordo com cada trabalho, né? Ela aqui abordou milho, praga, parasitoide, controle biológico, controle químico. Ela abordou isso tudo, né? Destrinchou tudo isso nas suas sessões aí da revisão de literatura. O trabalho dela ali foi um dos melhores. Beleza? Bom, depois vem, deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Nossa, tá apertado, hein? Mas vamos lá. Acho que dá para fazer, dá para a gente seguir aí até a conclusão, pelo menos. Metodologia ou material em métodos. Na verdade, a gente vai chamar de material em métodos, tá? Esquece essa metodologia aí, vai ser material em métodos. Nessa seção são descritas detalhadamente todos os recursos utilizados e ações, né, realizadas durante a execução do trabalho. Então, aqui você vai descrever todas as etapas metodológicas do seu trabalho, desde a escolha do local, do experimento, até ao teste estatístico e o programa que você utilizou para fazer os gráficos. Tudo, né? Tudo você vai detalhar aqui na metodologia. Quais etapas? Não tem como eu falar aqui para vocês, né? Quais etapas, porque vai variar muito de um trabalho para o outro. Né? Muito de um trabalho para o outro, mas eu posso auxiliá-los aí ao longo do semestre, né? Coloquei aqui algumas etapas e tópicos, tá? Aleatórios que vieram na minha cabeça, só para exemplificar para vocês. Então, ó, procedimentos realizados e ferramentas utilizadas para a escrita da revisão de literatura. Então, vocês podem ter um tópico desse, aí onde vocês escrevem, né? Quais ferramentas de busca vocês utilizaram? Utilizei o Google Acadêmico, utilizei o PubMed, utilizei não sei o quê, o banco, o negócio lá da CAPES, os bancos de dados que vocês pesquisaram, como é que vocês selecionaram aí os trabalhos, vocês buscaram? Selecionei trabalhos presentes na literatura científica de 2010 a 2021, beleza, você pode fazer uma sessão para isso. Local do experimento, então é bem frequente de ter essa sessão. Animais utilizados, se, né, esse experimento leva animais, aí a gente deve obrigatoriamente descrever, né, sobre esses animais. Então, utilizei bovinos de tal raça, de tal idade, de tal quantidade, assim, assado, tal fase, etc. Material de consumo utilizado, né, o que você utilizou ali de material de consumo, enfim, qualquer tipo de material de consumo, qualquer coisa, qualquer material. Forma de coleta dos dados, delineamento experimental, métodos, testes e procedimentos experimentais utilizados, testes estatísticos utilizados, os softwares que vocês utilizaram, qualquer demais procedimentos, métodos e etapas empregados. Quanto mais vocês detalharem, melhor, né, para o trabalho de vocês. Ok? E aí, vocês podem me perguntar aí, sempre que vocês tiverem dúvidas sobre. Então, olha aqui, a metodologia da Savana, ela ficou curta, tá? Essa foi uma das partes assim, que eu achei que poderia ser mais completo no trabalho dela, mas só para vocês terem ideia aqui, né, das sessões que ela colocou. Então, ela colocou o local de experimento, descreveu as áreas que ela coletou, então ela determinou ali as áreas, né, e mostrou como é que ela coletou. Aqui, coleta das lagartas, divisão nos grupos. Como é que foi feita a avaliação em laboratório, que ela poderia ter detalhado mais. Como é que foi feita a identificação desses parasitoides. E aqui ela coloca uma última seção
de basicamente qual teste, né? Como que foi feita a parte estatística do trabalho dela, né? Ok? Mas essa foi uma parte assim que eu achei um pouco... Tá boa, mas ficou um pouco aquém, né, do que foi o trabalho dela, né? Comparando aí com o próprio trabalho dela, né? Que estava muito bom. Resultados de discussão. E aí, nessa sessão, serão apresentados e descritos os resultados obtidos durante o trabalho. Então, aí é a hora de escrever os resultados de forma objetiva. Pode utilizar, deve, né, utilizar gráfico, tabela, imagem. Sempre que vocês pensarem assim, pô, que cabe uma tabela, faz. Sempre que tiver muito dado, às vezes é melhor a gente apresentar numa forma gráfica, né, numa forma de ilustração, gráfico, tabela, imagem, esquema, do que em texto, do que no texto em si, ou de ambas as formas. Então, se apresenta os resultados e ao mesmo tempo, ou logo em sequência, você discute esses resultados. Não adianta apresentar o resultado assim, tal fertilizante foi capaz de inibir a proliferação de tal praga em 40%. Você apresentou o resultado, mas você não discutiu. Como é que você discute? Tal apresentou inibição de 40%, mas no trabalho do Silva foi 30%, no trabalho do Lobato foi 60%, no trabalho não sei o que foi 20%, então do nosso trabalho foi mais efetivo, foi menos, ou nenhum trabalho, não tem trabalho na literatura que fez dessa forma, ou os trabalhos estão mostrando, ou está igual aos outros trabalhos, o que é ótimo, está condizente com o que mostra os outros trabalhos, ou não está condizente, está muito diferente, então tem que discutir. Esse aqui é um dos principais erros do TCC, que vocês apresentam o resultado nu e cru, mas não discute, não compara com a literatura, não compara com os outros autores, não compara com o que está no livro, não compara com o que está nos outros trabalhos. Esse é o local para você comparar. Então, os resultados são apresentados, são discutidos, são comparados com outros trabalhos abordando o mesmo assunto, tá? E aí a gente estabelece nessa discussão os pontos fortes, as contribuições do nosso trabalho, e, às vezes, até os pontos fracos, ou os pontos que poderiam melhorar, ou os pontos que, posteriormente, vocês podem fazer também. Ok? Bom, assim como na sessão de revisão de literatura, a discussão deve ser baseada na literatura científica existente e as citações devem ser as normas da ABNT. Então, quando vocês forem discutir, comparar com outros trabalhos, vocês devem citar esses outros trabalhos, né? Então, em comparação com Silva e colaboradores 2020, o resultado assim foi aqui, o resultado dele foi do outro jeito, né? Segundo Lobato, o resultado deveria ser isso, mas o nosso trabalho apresentou um resultado diferente, e assim por diante. Então, a revisão, a discussão, ela também deve ser referenciada. Posso escrever alguma coisa, né? Posso discutir alguma coisa sem referenciar? Pode, claro, pode. Mas muito cuidado, muito cuidado. Quando a gente está fazendo comparações, aí tem que ser referenciado, a gente tem que citar. Então, aí é o resultado da discussão da Savana. Veja que ela subdividiu, né, os resultados de discussão em sessões menores também. Para cada etapa do experimento dela, ela apresentou resultados em sessões diferentes. Então, riqueza de espécies, ela viu lá as espécies que estavam presentes, discutiu numa parte. Efeitos da aplicação de inseticidas, discutiu em outra sessão. Ó. Usou tabela, e olha só, usou tabela, usou gráfico, usou pancada de tabela e dividiu bem bonitinho nas sessões. Então, ela tinha etapa de coleta, ela tinha etapa de avaliação das pragas, ela tinha etapa dos parasitóides, ela tinha etapa lá do controle que ela fez. Ela subdividiu o resultado de discussão em cada uma dessas etapas e apresentou e discutiu separadamente. Essa é a forma como deve ser feito. Beleza? Para a gente terminar aqui, aí a gente continua na próxima aula. Daqui a pouco eu tenho outra turma. Vamos falar da conclusão. Conclusão, ó, ela é bem concisa, ela é bem objetiva também. Olha, que é isso? Está errado aí.
Então, a conclusão é a parte final do texto, na qual o autor apresenta suas considerações finais com base nos objetivos propostos e dados que a gente obteve comprovadamente. Então, olha só, a conclusão, pessoal, ela responde diretamente aos objetivos de forma muito concisa, de forma muito direta. Então, por exemplo, o objetivo foi avaliar o efeito de 2 inseticidas no controle da praga X na soja. Beleza. A conclusão vai ser o quê? O inseticida A foi melhor que o inseticida B no controle das pragas tal na lavoura soja. Pronto, acabou. Isso é a conclusão. Não é para ficar vagueando, isso você tem que fazer lá no resultado da discussão. A discussão é lá. Aqui é direto, é curto e grosso. Objetivo, comparei 2 inseticidas. Tá, na conclusão você vai colocar o quê? Ó, foi isso, o inseticida A foi dessa forma, o B foi dessa outra forma, o A foi maior que o B, ou o B foi melhor que o A, ou foi pior, e pronto, acabou. É uma coisa rápida. Opcionalmente, você pode adicionar aqui, ó, um outro parágrafo na conclusão, propondo, assim, perspectivas futuras, né, novas possibilidades, complementações a esse trabalho, mas é opcional, tá? Às vezes, com alguma ponta solta, você pode propor, o próximo passo desse trabalho deve ser avaliar o inseticida C, avaliei o A e o B. Num próximo trabalho, como perspectiva futura, né, seria interessante avaliar o C também, comparar o A ao B. Beleza, ótimo. Mas isso é opcional. Então, lembrem disso. O que eu devo colocar na conclusão? Volta lá no seu objetivo. Qual foi o seu objetivo? O meu objetivo foi avaliar aí o controle, o controle X e Y contra a praga ali. Beleza. Então, ela vai responder o que ela achou de forma direta sobre esse controle. Controle 1 foi melhor, foi pior, e é isso. Tá? Nada de ficar escrevendo, blá, 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 não. Não é dessa forma. Beleza? Vamos ficar por aqui? E aí a gente prossegue na próxima aula. Estou achando esquisito, hein? 10 pessoas só aqui, a gente teve um máximo de 15. Guilherme. Estou achando meio... Isso aí. Guilherme, é que o horário para todo mundo é muito difícil, aí o pessoal está reclamando muito por causa do horário, está sendo muito cedo, né? Mas por que colocou esse horário, então? Ô, Guilherme. Oi. Horário 17, né, Guilherme? A gente conversou com a Verônica, ela conversou com o Gabriel, coordenador, e ele disse que esse horário